Olá, você está no canal Visão no Reino. É um canal da Igreja Batista Nacional Missionária em Macapá e que tem o objetivo de trazer um momento de edificação à igreja, de edificação aos corações. Você sabe qual é o seu foco? Qual é o objetivo da igreja? Qual é o seu objetivo de vida? O canal Visão no Reino busca trazer um pouco mais desse entendimento, tanto à igreja do Senhor, quanto àqueles que ainda buscam conhecê-lo um pouco mais. Então, desde já, fique com mais uma mensagem do nosso canal, se inscreva, curta e deixe aí um comentário. Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Salmo de número 114, diz assim a palavra do Senhor. Quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel seu domínio. O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. Por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retroceder? Por que vocês saltaram como carneiros, ó montes? E vocês, colinas, por que saltaram como cordeiros? Estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Ele faz da rocha um açude, do rochedo uma fonte. Nós estamos hoje finalizando a nossa série de ministrações nos Salmos, aprendendo a orar com os Salmos. Amém? E hoje nós estaremos trabalhando o Salmo 114. Nós estamos aprendendo alguns princípios, os princípios da igreja multiplicadora. Eu fui muito impactado com a Conferência Visão no Reino, onde o que ficou marcado no nosso coração foi exatamente a intencionalidade. Nós temos que ser intencionais em tudo que nós fazemos. Esses 5 princípios, nós não cumprimos eles de maneira aleatória. Você não vai orar de maneira aleatória, não vai fazer uma evangelização discipuladora de maneira aleatória. Só que de repente você está fazendo uma evangelização discipuladora. De repente você está formando líderes. De repente você está plantando igreja. De repente você está agindo com compaixão e graça. Nós precisamos ser intencionais na nossa oração, na evangelização discipuladora. Precisamos ser intencionais em cada um desses princípios. E eu gostaria que isso ficasse marcado no nosso coração hoje, no que diz respeito à oração. Precisamos ser intencionais nas nossas orações. É mais do que pensar assim, quando eu estou com um tempinho eu oro. É mais do que isso. É fazer da nossa vida cristã momentos de intimidade com Deus. Termos um diálogo com Ele, termos uma intimidade com o Senhor tal que a gente não ora. A nossa vida de oração não é aquela que você chega, coloca a cabeça no travesseiro, no final do dia, fala, Senhor, te agradeço por esse dia, te peço por essa noite, obrigado pela minha família, e quando pensa que não, você já está dormindo. Não é esse tipo de relacionamento que nós devemos ter com Deus, que é o relacionamento que muitos cristãos estão envolvidos. Eu estou falando dos que oram, né? Não é nem dos que, porque tem alguns que nem isso fazem. Então nós precisamos refletir sobre vida de oração. E os Salmos nos ensinam isso. E hoje o Salmo 114 vai nos ensinar a orarmos e recordarmos. Orando e recordando. É esse o tema que eu gostaria de trabalhar com os amados hoje. Lá em Lamentações 3:21, Jeremias diz o seguinte: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E a pergunta que eu faço é, como viver isso? Como recordar o passado, gravá-los no presente e renovar esperanças para o futuro? Como recordar o passado, como gravá-lo no presente e como renovar as esperanças para o futuro. Primeiro, baseado nesse texto que nós lemos aqui no Salmo 114, sendo seletivo. Se você acompanhou bem a leitura, eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta no Salmo 114, certo? Ele está fazendo aqui uma retrospectiva. Ele está apresentando o que foi que Deus fez com Israel. Nós observamos aqui, quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira. Versículo 2, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. O Salmo 114 é uma rápida retrospectiva do que Deus fez com o seu povo. E ele começa a apresentar de maneira poética situações maravilhosas que aconteceram no meio do povo. O que ele está citando aqui? O mar vermelho se abrindo, o rio Jordão
retrocedendo para que o povo pudesse passar a pés enxutos. Está apresentando aqui o monte fumegando, a terra estremecendo, no momento em que Deus vinha sobre o monte Sinai a apresentar os mandamentos ao povo. Está apresentando um momento em que brotou água da rocha, quando o povo estava no deserto e não tinha água. E o Senhor fez com que a água saísse da rocha para que o povo bebesse. Agora perceba que o escritor, o salmista, ele está sendo seletivo. Ele não está colocando coisas que trouxeram dor ou coisas traumáticas. Por exemplo, ele não está citando aqui as baixas que ocorreram no deserto devido à murmuração do povo, devido ao pecado do povo. Ele não está citando aqui nesse momento as serpentes que mataram muitos por conta da murmuração. Ele não está citando aqui nesse momento que quando Deus fez brotar a água da rocha, é porque as pessoas estavam reclamando e murmurando e Moisés deixou de entrar na terra prometida. Quando Deus falou, Moisés, fala a rocha, Moisés pega a vara e bate na rocha. Deixou de entrar na terra prometida por uma situação como essa. Só que o salmista, ele está sendo seletivo e não está colocando essas situações. O que ele está apresentando é o poder de Deus, a maneira como o Senhor agiu, a maneira como o povo de Israel saiu vitorioso. Como diz o pastor Milton, na apostila do PGM Protótipo, ser seletivo é tirar o passado do coração, deixando-o apenas na mente. Aí eu lembro da história de José. José, o seu primeiro filho, ele chamou de Manassés, lá no Egito. E ele disse, porque Deus me fez esquecer de toda a dor que eu tive na casa do meu pai. Que esquecimento é esse que José está falando? É o esquecimento da mente, da memória? Não, é o esquecimento do coração. Isso não me causa mais dor, isso não me causa mais traumas, isso não me causa mais problemas. Deus me fez esquecer tudo o que aconteceu. Nesse aspecto, se você for fazer uma retrospectiva da sua vida, estamos falando aqui sobre orar e recordar as bênçãos de Deus na sua vida, é isso que você precisa ter em mente. As bênçãos do Senhor. Ele é perito em transformar maldição em bênção. Agora tem gente que só gosta de lembrar da parte ruim. Tem gente que vive 20 anos na presença de Deus, estou falando até de crente, mas ele só consegue lembrar das coisas ruins. Gente, você consegue extrair coisa ruim de onde você quiser. Você pode extrair coisas boas e você pode extrair coisas ruins. Você pode até pensar assim, o céu acho que não vai ser bom não, a gente até falou aqui uma vez sobre isso, né? Eu acho que o céu é o clímax da perfeição. Ainda tem gente que pode achar que o céu é ruim. Não, acho que vai ser muito calmo, né? Eu acho que o cidadão do mundo ele vai pensar, no céu não pode beber. No céu não tem vício. Né? No céu não tem farra. Aí ele começa a enxergar o clímax da perfeição, a beleza. Ele começa a observar defeitos naquilo que é perfeito. Agora, olhando para o seu passado, que tem dificuldades mesmo, que tem coisas ruins, que tem coisas que devem ser esquecidas, é claro que você vai conseguir encontrar muitas coisas ruins. Então, o que você precisa fazer? Ser seletivo. O povo de Israel, por que foi que brotou água da rocha? Porque o povo reclamou, porque o povo murmurou. E Deus chegou lá e falou, está aqui. O povo reclamou que não tinha carne, já estava cansado do maná. Veio carne, está aqui. Veio codornizes. E Deus fez milagres extraordinários. Agora ele está sendo seletivo. Ele está apresentando simplesmente as bênçãos. Não tem porquê, nesse momento, nessa altura do campeonato, eles ficarem lembrando das tragédias que aconteceram por conta da desobediência do povo. E aí eu vou falar aqui, o pastor Cláudio Duarte já falou, Douglas Gonçalves já citou, não sei se mais algum outro pastor citou, mas eu acho, dá para fazer um paralelo com a história do Rei Leão. Olha aí, irmão Kleber, irmã Cléia. Dá para fazer um paralelo com a história do Rei Leão. Qual é o paralelo? Eu vou dar spoiler aqui, eu não sei quando é que vai sair do cinema, né? Mas a história já é conhecida, né? Simba, que é o protagonista da história, é o Rei Leão quando ele ainda está pequeno. Seu pai chama Mufasa. E o tio de Simba, o Scar, que ele tinha uma dor terrível, porque não foi ele que assumiu o trono, e sim o seu irmão, Mufasa, fez com que Simba acreditasse que Mufasa tivesse morrido por culpa dele. E Mufasa, que é quem na realidade mata, Scar, que é quem na realidade mata Mufasa, chega para Simba e diz, seu pai morreu por sua culpa. Foge, vai para bem longe, desaparece, não volta mais.
E aí o Simba foge. O Simba que tinha a esperança de reinar no lugar do seu pai, que seu pai havia gerado essa esperança nele, você vai ser o próximo rei, eu não vou reinar para sempre. Simba agora foge. No meio do caminho ele encontra Timão e Pumba, que tinha uma filosofia de vida chamada Hakuna Matata, que diz o quê? Os seus problemas você deve esquecer, isso é viver. Na realidade eles também estavam com medo daquele leão. O leão começou a viver de maneira completamente diferente do que ele era. Ele perdeu a sua identidade porque venderam para ele uma filosofia de vida que tirava toda a responsabilidade dele. Ele não estava sendo seletivo. Em que aspecto? Ele estava deixando para trás, não só, ele estava esquecendo não apenas uma culpa, mas ele estava esquecendo um reino que ele tinha. Ele estava esquecendo responsabilidades. E essa ideologia que foi impregnada na mente dele fez com que ele deixasse para trás tudo e não apenas algumas coisas. Ele não estava sendo seletivo. Até que o macaco, Douglas Gonçalves faz uma ligação chamando de profeta. O macaco aparece para ele e mostra o pai dele que havia morrido nele, leva ele até o rio e ele fala: aqui está o seu pai. A imagem de Mufasa, quando ele viu o seu pai, ele agora um rei já, Simba já era um rei. E ele agora volta com a responsabilidade que agora ele entende que ele tem. O reino estava praticamente destruído nas mãos do seu tio. É quando ele chega que ele descobre que o pai dele não morreu por culpa dele. Porque nesse primeiro momento, ele começou a ser seletivo. Ele começou a ser seletivo em que momento? Eu preciso esquecer a culpa. Eu preciso esquecer aquilo que está fazendo com que a minha vida seja um atraso e começar a assumir as minhas responsabilidades. Agora, quando ele chega, ele descobre que a culpa da morte do seu pai não era dele. E aí é onde entra agora a diferença, porque existe muita culpa que você carrega que de fato é sua. Que de fato é sua. Aí entra a diferença talvez da sua história com a história de Simba. Existe muita coisa no seu passado que de repente a culpa de fato é sua, mas por quanto tempo você vai carregar essa culpa? Por quanto tempo você vai deixar ou vai abrir mão das suas responsabilidades por coisas que te atormentam de 20, 30, 40 anos atrás? Por quanto tempo você vai deixar que a sua vida seja paralisada por não ter a sabedoria de ser seletivo? E era exatamente isso que o salmista estava fazendo. Eu estou orando, agradecendo a Deus, louvando ao Senhor pelos seus feitos, mas estou sendo seletivo. Eu estou trazendo à memória aquilo que me dá esperança. Eu estou trazendo à memória aquilo que de fato faz sentido. Então eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando. Só sei de uma coisa. Você precisa ser seletivo nas suas lembranças. Você precisa ser seletivo nas suas memórias. Senão você vai ter uma vida paralisada. Tem pessoas que nunca venceram o luto. Ai, meu marido morreu, tem 20 anos. E nunca botou a vida para frente. Ou de repente perdeu um ente querido. A sua vida continua no luto eterno. Parece que você morreu quando aquela pessoa morreu também. E você passa a ter uma vida vegetativa. Seja seletivo. Deixe esse passado apenas na sua mente. Tire do seu coração. Como nós já falamos, isso é ser seletivo. Segunda coisa que eu posso aprender nesse texto, e que nos ensina a orar e a recordar o passado, gravar no presente e renovar nossas esperanças para o futuro, é que nós precisamos perceber a autoridade irresistível de Deus. Esse texto nos apresenta a autoridade irresistível de Deus. Quando nós observamos o que Deus fez com esse povo, quando nós observamos o que Deus fez com Israel, milagres extraordinários que parece que não fez tanto efeito na geração que viveu esse milagre do que nas gerações posteriores. Eu fico admirado quando eu vejo o que a história de Israel gera nas próximas gerações e como a geração que vivenciou aqueles milagres só conseguiu murmurar. O povo está 10 pragas enviadas para o Egito. O povo começa a andar, chega na frente do mar, não acredita que o mar vai se abrir. Olha que chegamos aqui agora para ser morto, para os egípcios nos matarem. Eles já tinham vivenciado, já tinham visto o poder de Deus enviando 10 pragas sobre o Egito. O povo passa, a pé enxuto no Mar Vermelho. Chega lá na frente, reclama, porque só tem um maná, só tem um pão. Começa a murmurar, a reclamar. Por isso eu começo a observar que quando chega no Salmo 114, essa geração seguinte, eles conseguem observar a grandeza desse Deus, os feitos desse Deus, porque tudo aquilo estava registrado.
Então, diga, às vezes você pensa assim, se eu vivesse nessa época, acho que seria tão bom viver na época de Jesus, ver aqueles milagres, aquilo tudo. Meu irmão, louve a Deus pela época que você está. E louve a Deus por glorificar a Deus, porque você tem a palavra do Senhor. E se você crê que isso aqui é verdade, nós podemos vivenciar isso hoje. Nós podemos vivenciar isso hoje. Talvez hoje nós temos a oportunidade de viver privilégios até maiores do que pessoas que estavam lá vivenciando na época, com dúvidas acerca de quem era Jesus. Muitos acabaram aceitando, acabaram crendo em Jesus após a sua morte. Poxa, de fato, esse era verdadeiramente o Filho de Deus. Agora, meus amados, o que eu consigo observar é o salmista apresentando a grandeza do nosso Deus. E Matthew Henry, no seu comentário bíblico, ele diz o seguinte, falando a cada versículo e explicando o significado de cada versículo do Salmo 114, ele diz: nunca deve ser esquecido que eles foram libertados da escravidão, versículo 1. Que Deus estabeleceu seu tabernáculo entre eles, versículo 2. Que o mar e o Jordão foram divididos diante deles, versículo 3 e 5. Que a terra tremeu quando a lei foi dada, quando Deus desceu no monte Sinai, versículos 4, 6 e 7. Que Deus lhes deu água da rocha, versículo 8. Ao cantar esse salmo, precisamos reconhecer o poder e a bondade de Deus no que fez por Israel, relacionando-os a muita obra de maravilha. Nossa redenção por meio de Cristo e encorajando a nós mesmos e a outros a confiar em Deus nas dificuldades maiores. Irmãos, o que o salmista tem em mente aqui é a grandeza de Deus. Esses feitos parecem ter tido um efeito muito maior na vida do salmista, na vida como já falei, da geração subsequente. Você consegue perceber a grandeza de Deus, o ser de Deus, abrindo o mar vermelho, fazendo com que o povo passe a pés enxutos no Jordão. A grandeza de Deus, ao descer no Monte Sinai, o povo não poder se aproximar, um terremoto acontecendo, ouvindo um som de buzina, naquela época lá que não tinha som, tinha tecnologia, não tinha nada, eles começaram a ouvir um som de buzina tremendo, era a presença de Deus, o monte fumegando, e Deus chama Moisés e fala: não diga para que eles não se aproximem, senão eles serão fulminados. O que o escritor está nos apresentando é exatamente a grandeza desse Deus, e a maneira como até mesmo a natureza se curva diante da soberania de Deus. Isso é uma prova incontestável da sua grandeza. O salmista, ele começa a usar a poesia, versículo 3, ó mar, o mar olhou e fugiu, aliás. O Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. Por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retroceder? Porque vocês saltaram como carneiros, ó montes? E vocês, colinas, por que saltaram como cordeiros? Versículo 8, ele fez da rocha um açude e do rochedo uma fonte. O que esse salmo nos apresenta? É que o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus ao qual nós temos nos curvado e temos orado, e que talvez muitas vezes parece que você não confia muito, é o Deus que os céus e a terra não podem contê-lo. É o Deus que para os ventos. É o Deus que Jesus é Deus. Enquanto o mar estava revoltado, ele diz: aquieta-te, acalme-se, ao ponto dos discípulos se impressionarem e dizerem: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Sabe, parece que às vezes a gente vive um cristianismo ateu. Parece que às vezes a gente vive um cristianismo ateu. Conversa, pastor, não fale um negócio desse, que isso machuca. Isso machuca. Eu não sou ateu, não, eu creio em Deus. Você crê mesmo em Deus? Eu escuto tanta gente, a gente tem assim um privilégio de ouvir cada coisa, gente, quando está pastoreando, né? E você também vai ter essa oportunidade ao discipular, ao cuidar de pessoas, de ouvir assim umas coisas que é interessante, sabe? Eu escutar pessoas que falam assim: não, pastor, eu tenho fé. Eu tenho fé. Tem fé, mas a gente não consegue ver essa fé na prática. Você quer ver uma mentira? É a pessoa dizer que tem fé, mas não dizima. Não tem fé não. Se tivesse fé, confiava que Deus daria a provisão. Não tem fé. Não, eu tenho fé. Deus sabe que eu tenho fé. Mas eu não posso ofertar nem nadinha agora, não posso ajudar, porque Deus sabe. Mas eu tenho fé. Não tem fé.
que se tivesse fé, confiava que ele faria a provisão. Ah, não, eu tenho fé. Deus sabe que eu tenho fé. Então, meu irmão, abandone esse trabalho que está prejudicando a sua vida cristã. Não, mas eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé, né, que Deus vai me abençoar. Mas eu não posso largar esse emprego agora. Eu vou continuar trabalhando. Onde é que a pessoa trabalha? Isso não é fácil, né? A pessoa aceita Jesus aqui, vem para a igreja, dona de bar. É um dono de um bar. Aceitei Jesus, quero me converter. E agora? Está disposto a largar tudo? Está disposto a abandonar tudo? Porque essa profissão não engrandece muito a Deus. Pastor, é o seguinte, eu sou recepcionista do motel, né? Aí eu aceitei Jesus. E agora? O que eu faço? Larga o emprego. Abandona esse emprego. Que isso não vai abençoar nem a você. E eu não sei não se o funcionário, se o dono do estabelecimento não vai ser amaldiçoado porque tem uma filha de Deus lá fazendo o que não deve fazer. Não é o seu lugar. Aí as pessoas dizem, não, mas eu tenho fé. Deus sabe que eu tenho fé. Fé que não repercute em ação não é fé. Lá em Tiago mostra que a verdadeira fé é aquela que é demonstrada em obras. Então, aí a gente fala assim, não, mas eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, ó, o Deus que abre o mar vermelho, o Deus que faz o rio Jordão secar, o Deus que faz, que manda pragas para o Egito e preserva o seu povo, o Deus que manda nos ventos, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que tem o domínio supremo do universo. Eu creio nesse Deus. Mas por que então que a gente não confia plenamente em situações tão específicas da nossa vida? Por que a gente não consegue viver essa fé em situações tão pequenas da nossa vida? Talvez eu acho que falta intimidade. Talvez o Deus que a gente conhece é esse Deus que está um pouco distante, é um Deus que está um pouco longe. É aquele Deus que a gente vê na Bíblia, mas que eu não consigo viver presente na minha vida. Orando e recordando. O salmista está falando de um Deus presente. Davi, quando escrevia seus salmos, ele estava falando de um Deus com quem ele tem intimidade. Nós vemos os personagens bíblicos vivenciando milagres e vemos pessoas na história da igreja, e vemos pessoas que testemunham até hoje, vivenciando milagres e testemunhando milagres, porque tem fé realmente em Deus. Fé essa que muda as nossas ações, que nos faz enxergar antes que as coisas sejam concretizadas. Isso é fé. É a prova daquilo que ainda não se vê. Então, ter fé que o Flamengo vai ganhar do Vasco depois do jogo acontecido é fácil. Agora, antes do jogo eu estava apreensivo, não sabia o que aconteceria, e vice-versa. Agora a sua vida é da mesma forma, a minha vida é da mesma forma. Ter fé depois que as coisas aconteceram é muito fácil, né? Não, eu tenho fé. Eu tenho uma fé, pastor. O senhor não sabe que eu tenho uma fé maravilhosa. Eu tenho fé que Deus vai abrir a porta de um emprego melhor para mim. Tem fé mesmo, meu irmão? Tem. Então abandone esse. Porque esse não está condizendo com a sua vida cristã. Não está trazendo benefício para ti. Não, pastor, mas a minha fé é assim, né? Quando eu receber a outra proposta, aí eu deixo esse. Então, é uma fé muito simples, né? Muito fácil, aliás. É fácil ter fé desse jeito. A gente fazer a negociação depois que as coisas já aconteceram. Agora, creia em Deus verdadeiramente. Quando nós começamos a compreender o agir do Senhor, ao conhecê-lo, ao saber quem Ele é, aí nós deixamos de ter um ateísmo ou de viver uma fé que é até um contrassenso, até uma contradição, né? Nós deixamos de ser cristãos ateus. Nesse sentido, algumas pessoas usam o termo ateísmo prático. Não é um ateísmo lógico, é um ateísmo prático. Eu creio em Deus na mente, mas eu vivo como se Ele não fosse atuante. Eu creio que Ele pode fazer, mas eu vivo como se Ele não fosse fazer. Então eu tenho uma fé apenas na minha mente, mas as minhas práticas não revelam ou não demonstram ela. O que nós vemos o escritor do Salmo 114 dizendo é exatamente isso, é apresentando que Deus é irresistível em seu poder. Se a criação se rende, se curva diante dele, quanto mais nós.
Se a criação canta para Ele, se a criação o louva, se a criação o exalta, se a criação não resiste ao seu poder, esse questionamento poderia ser para mim e para você, gente. Ó mar, por que foges diante dele? O mar olhou e fugiu, no versículo 5. Por que você fugiu ao mar? E você, Jordão, por que retrocedeu? É uma pergunta onde ele apresenta, está vendo que Deus tem poder até sobre os seres incontroláveis? Eu fico andando, eu escuto alguns irmãos falando, né? Uns que têm medo do ar. Eu não viajo de avião. Deus que me livre de viajar de avião, pastor. Tenho medo desse negócio. Eu de avião me acostumei, eu tinha medo era de barco. Vocês não sabem o medo que eu tive quando eu vim embora para cá. Foi a primeira vez que eu entrei numa balsa e vim lá de Altamira para cá. Eu nunca tinha vindo. Eu fiquei numa tensão tão grande, parecia que tudo era um sinal. A despedida lá em Medicilândia, né? O pessoal, ô pastor, vai com Deus, que Deus te abençoe. O pessoal chorando, a gente botando as coisas no carro. Eu falei, será que isso é um sinal, meu Deus? Será que essa despedida vai ser para sempre? Porque eu estava com medo. Eu estava com medo da água. Estava com medo, nunca tinha vivido, nunca tinha entrado numa balsa para andar aquilo tudo. Eu só conhecia a balsa de atravessar, de uma estradinha para outra. Eu ficava pensando assim, ainda dá para nadar. Se acontecer alguma coisa, tem uns botes do outro lado, né? Tem um pessoal aí da canoa. Você via rapidinho o outro lado. Travessiazinha de 20 minutos, no máximo, né? De 20 minutos. Agora pegar uma balsa para viajar 36 horas, isso ainda não tinha acontecido na minha vida. Aí eu fico vendo, se acontece uma situação como essa, para onde é que eu vou? E olha que eu estou falando aqui, se você for ver, Altamira a Macapá não pega nem a Bahia, igual para Belém, essas coisas, né? Agora eu fico vendo, imagine você pegando aí para Belém, uma Bahia zona dessa, um navio naufraga, aí a gente não tem poder nenhum. Não tem poder nenhum. Você não tem, eu vou nadar o quê? Nadar, dar algumas braçadas e morrer de cansaço. Eu estou falando de um Deus que seca o rio se for preciso. Nós estamos falando de um Deus que manda o mar se abrir se for preciso. Nós estamos falando de um Deus que, se o vento está muito forte, ele fala, ei, quieta, para. Um Deus que fala para o sol, aquieta-te, olha para a lua, detente. Ou seja, a terra para de girar. Ele faz com que coisas que só Ele pode fazer aconteçam, para que nós creiamos nesse Deus que se importa com os mínimos detalhes da tua vida. Você já parou para pensar nisso? E às vezes a gente fica achando que nada disso pode acontecer. Eu não sei o que passa muitas vezes na nossa mente, na nossa desconfiança, num Deus que pode todas as coisas. Esse Deus é irresistível e nós podemos orar e nós podemos recordar. Quantos milagres você pode contar? Quantos milagres você pode falar do que Deus fez na tua vida? Irmãos, quantos milagres eu posso falar? Eu posso dizer, Deus fez isso, isso e isso na minha vida. Coisas que só pelo que Deus já fez, eu não deveria descrer mais em momento algum, mas eu ainda descreio muitas vezes. Nós somos muito miseráveis mesmo, não somos? Nós somos, eu fico vendo assim, mas o ser humano é triste. Porque eu já vivi algumas coisas extraordinárias com Deus, mas eu vejo testemunhos de pessoas que já viveram coisas muito mais extraordinárias e ainda assim passam por crises de fé lá na frente, ainda assim ficam com medo. Aí Deus já curou de doenças terminais. Deus já fez coisas extraordinárias, aí chega lá na frente, a pessoa fica com crise de fé, não sabe se vai trocar de emprego ou não, porque não sabe o que pode acontecer. E olha que ela já vivenciou experiências maravilhosas com Deus. Isso é um pecado muito grande. Olha que eu falo de mim. Tantas bênçãos e milagres já aconteceram na minha vida, e quantas vezes eu ainda fico com medo, quantas vezes a minha fé é falha. Orando e recordando, sendo seletivo. Segundo, crendo e percebendo a autoridade irresistível de Deus. E terceiro, cantando as maravilhas do Senhor. Esse Salmo 114, ele fazia parte do Halel, em que os judeus costumavam encerrar as suas ceias de Páscoa. Fazia parte desse grupo. Provavelmente lá no final da ceia, que Jesus, quando ele ceia com os discípulos, fala assim, tendo cantado o hino, saíram. Provavelmente o Salmo 114 fazia parte também. Existiam alguns salmos que faziam parte dessa coletânea do Halel. Alguns dizem que é do Salmo 113 ao 118, né? Outros já colocam outra seção. Mas o Salmo 114 fazia parte desse momento anual, quando eles celebravam a Páscoa. Finalizando a Páscoa, eles cantavam e recordavam o que Deus havia feito com o seu povo. E
ele usa da liberdade poética para apresentar os feitos do Senhor de maneira maravilhosa, até como se dando vida e forma humana à natureza. Olha o que ele fala: o mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu. Versículo 4, os montes saltaram como carneiros. Ele está utilizando aqui de quê? De uma liberdade poética. Ele está utilizando liberdade poética para apresentar os feitos do Senhor. E o que eu quero te dizer? Você já experimentou orar e recordar os feitos do Senhor na tua vida de maneira cantada? Fazer uma poesia, fazer uma canção, faça uma oração. Eu vou fazer uma oração aqui, vou poetizar. Comece a lembrar dos feitos de Deus na tua vida, dos milagres do Senhor na tua vida. Comece, tire um momento e comece a recordar de tudo que Deus já fez. Mas aí primeiro, você precisa ser seletivo, como o salmista no Salmo 114 está sendo, e você também precisa lembrar que o poder de Deus é irresistível. Componha canção, componha uma canção da sua história, componha uma canção do que Deus fez na sua família, componha uma canção das grandezas de Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Comece a fazer, veja quantas laudas vai dar, se você se lembrar de tudo que o Senhor já fez na sua vida. Aí de repente você pode pensar assim, mas eu nunca vivi nada extraordinário. Eu tenho certeza que você já viveu algo extraordinário. Eu tenho certeza, talvez, eu acho que o que nos falta muitas vezes, para nós entendermos o poder extraordinário de Deus, é ter um conhecimento um pouco melhor, não só de quem Ele é, mas de quem nós somos. Quem aqui já fez uma decisão por Jesus? Só para mim ter Quem aqui já aceitou Jesus? Levante, pode levantar bem alto sua mão. Já tem um compromisso com Deus. Certo, pode baixar. Você lembra quem você era antes? Você lembra quem você era antes de conhecer Jesus? Eu sei que não era a mesma pessoa que está aqui sentada hoje. Eu sei que não é, porque a Bíblia me diz que não é. Eu vou dizer uma coisa para você. É mais fácil. É claro que para Deus não existe grau de facilidade ou não, né? Mas eu estou colocando em termos humanos. Para Deus não existe questão de, nossa, eu consigo levantar 1 quilo mais fácil do que 5. Para Deus não existe isso. Tudo está naturalmente ao seu dispor e ao seu alcance. Mas eu quero dizer para você, utilizando uma lógica humana, é mais fácil você transportar um monte de lugar para o outro do que você conseguir mudar um ser humano. Existe uma frase que diz assim: ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Não existe, não, mas fulano, eu mudei por causa de fulano. Não muda, meu irmão. Ninguém muda por causa de ninguém. Quem muda é o Espírito Santo de Deus. Quem muda é o Espírito Santo de Deus. Isso eu te garanto. É só o Espírito Santo de Deus que causa uma transformação no ser humano. Um cidadão, preste bem atenção. Eu já escutei muito testemunho de alguns irmãos aqui, já escutei outros também. Uma pessoa rancorosa, uma pessoa, como diz, tipo seu Lunga, lá do Nordeste, diz que é de Juazeiro do Norte, tipo seu Lunga, que com ele não tinha conversa, que com ele não tinha história. Um cidadão desse se converte, aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a morar dentro dele, e aí você vê um cidadão desse, que antes de Cristo ele era seu Lunga, depois que ele se converte, alguém fala dele, pode até fazer ofensas contra ele, aí ele chega e pede perdão, aí ele chega e perdoa, aí uma coisa que outrora ele falaria em matar, em pegar uma espingarda e falar, vou resolver esse negócio hoje, o cidadão depois está na igreja chorando e pedindo perdão, ou chorando e perdoando. Eu vou lhe dizer uma coisa, não existe ninguém que faça isso a não ser o Espírito Santo de Deus. Não existe uma pessoa promíscua, estou dizendo outro exemplo, né? Que a vida dele era viver em locais de prostituição, o negócio dele era viver com um e com o outro, aí de repente o cidadão desse aceita Jesus. É alcançado por Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro dele. Aí ele fala, você é fiel à minha esposa, você é fiel aos meus filhos. Não porque eu sou fiel a eles, simplesmente, mas porque eu tenho compromisso com Deus. Porque o Espírito Santo passou a morar dentro de mim. Eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão.
Não é ninguém que vai fazer isso, não. Porque tem cidadão que eu conheço do mundo, né? Que ama a esposa, que ele fala, mas eu amo profundamente. Eu amo meu filho, eu amo minha mulher, mas eu não consigo ser fiel. Eu não consigo, é mais forte do que eu. Aí eu vou lhe dizer uma coisa. Por isso que eu falo que ninguém muda ninguém. Tem homens sinceros no quesito de ter um sentimento muito forte pela sua família, mas não consegue ser fiel a esse ponto. Aí um cidadão desse, o Espírito Santo passa a morar dentro dele. E ele vai vencer essa dificuldade, ele vai vencer essa luta, ele vai vencer essa tentação. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus passa a morar dentro dele. E é só o Espírito Santo que muda. Então eu quero te dizer uma coisa, se você chegar a dizer assim, mas eu não tenho nenhuma obra extraordinária para falar, poxa, né, o mar se abrindo, os ventos se acalmando, o monte fumegando, eu vou falar o que da minha história? Só lembre de quem você era, em quem Deus te tornou. É para ser seletivo, né? Então não lembre dos traumas que de repente você causou na sua esposa. Não lembre dos traumas que você causou no seu filho. Só lembre de uma coisa, a partir de agora foi diferente. Eu sei quem eu era e eu sei em quem o Senhor me tornou. Quem eu me tornei em Cristo Jesus, eu me tornei uma nova criatura. Comece a fazer uma canção, comece a fazer uma poesia. O Senhor me tirou de um charco de lodo, já é outro salmo, né? Tirou-me de um charco de lodo, firmou os meus pés, me colocou sobre uma rocha, me fez andar em segurança. Comece agora a recordar os feitos do Senhor na tua vida e faça uma canção. Produza uma canção. Eu acho que daqui uns dias o Ministério de Louvor vai estar com um problema, que a gente vai ter que começar a colocar melodia nas canções que vão começar a surgir aqui, né? Só nessa pregação dos Salmos é a segunda vez que eu estou falando isso. Comece a produzir canções ao Senhor. Comece a lembrar do que Deus fez na sua vida, orando e recordando. Eu já quero finalizar com as palavras do pastor Newton, que diz o seguinte: como lidar com o passado em nossas orações? Fugindo dele? Tentando negá-lo? Tristes pelo que aconteceu? A oração do Salmo 114 nos ensina a usar o passado para aprender a não cometer os mesmos erros. Ensina a usar o passado para ter esperança. Ensina a ser seletivo e a nos submetermos a Deus, uma vez que seu poder é irresistível. Comece a lembrar de tudo que o Senhor já fez na tua vida. Comece a... Deixe que esse passado de graça, deixe que esse passado de misericórdia, deixe que esse passado que eu falo de bênçãos, tá? Não estou falando do passado do Egito, não. Estou falando do passado já da libertação do Egito para cá, porque o Salmo 114 é isso, quando o Senhor nos tirou do Egito. Aí é a partir daí que ele está recordando, então é disso que eu estou falando. Comece a lembrar do êxodo para cá, ou seja, da libertação para cá, de quando o Senhor te salvou para cá. Pegue esse passado, recorde esse passado, grave ele para o presente e crie expectativas para o futuro. Seja seletivo. Talvez o começo da sua fé tenha sido cheio de percalços, né? Talvez o começo da sua fé tenha tido tanta dificuldade, tenha tido tantas lutas. Poxa, como é que eu vou abandonar isso, deixar esse pecado, deixar aquilo? Seja seletivo. Lembre da ação de Deus na tua vida. Lembre de tudo que Ele fez por você. Lembre de tudo que Ele vem fazendo na sua vida. E comece a se alegrar com as vitórias. Comece a celebrar as vitórias. Grave. E agora comece a lembrar do que Deus tem para você, das responsabilidades que Ele tem colocado nas tuas mãos. Deixa Deus te usar, como diz essa canção. E eu te convido a ficar em pé nesse momento. Que o Salmo 114 nos apresenta exatamente boas recordações, orando e recordando. Agora o que eu te convido a fazer? Um compromisso. Te peço que você feche seus olhos. O pastor Milton, PG Protótipo, ele diz o seguinte: pode ficar com seus olhos fechados. A parte dos conceitos que estudamos deve ter ficado evidente a importância de uma palavra da definição da igreja multiplicadora, que é a intencionalidade. Não oraremos mais apenas por estudar mais sobre oração. Não oraremos mais sem que façamos ajustes em nossas agendas e prioridades. Não oraremos mais apenas por saber como orar, mas por reconhecermos a necessidade da oração. São mudanças que só acontecerão intencionalmente. Quero que você faça um compromisso, nesse momento, de todos os dias, você separar o seu momento de oração específica com Deus. Não vai ser mais aquela oração aleatória. Você vai anotar, você vai comprar um caderno amanhã. E você vai começar a anotar os seus pedidos de oração. Você vai colocar lá todos os pedidos, aquelas pessoas que te pedem oração.
E você vai orar menos por você e mais pelos outros. Você vai começar a colocar agora pessoas na sua lista com as quais pessoas que você quer que conheçam a Jesus. Você vai começar agora a ter uma intimidade com Deus. Você vai começar a recordar o seu passado, sendo seletivo nele, lembrando de todas as bênçãos que o Senhor já fez, lembrando de toda a fidelidade dele para contigo, e você vai dizer assim: eu preciso ser intencional no meu relacionamento com Deus, porque Deus é plenamente intencional no relacionamento dele com você. Não foi de maneira aleatória que Jesus morreu na cruz, não foi por acaso que ele te criou, não foi por acaso que ele te redimiu, não é por acaso que você está aqui hoje, não é por acaso que a nossa vida acontece, que as situações da nossa vida acontecem, tudo tem um plano determinado. Por isso, seja intencional no seu relacionamento com Deus, separe o seu momento com Deus. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem, eu não sei quais são os problemas que você tem tido, mas se você tem conversado pouco com Deus, se você tem orado pouco, se você tem falado pouco com Ele, ainda assim é porque você está confiando muito em si e pouco nele. O Senhor quer que você deposite a sua confiança nele. Como foi falado, não sejamos ateus práticos, mas que sejamos crentes fiéis, que confiam no Deus ao qual nós professamos. Feche seus olhos. Grandioso Deus e Pai, eu coloco diante de Ti a Tua igreja nesse momento. Nós estamos diante de Ti, porque nós cremos no Teu poder. Hoje, ó Deus, nós estamos encerrando uma série de ministrações sobre oração, onde nós vemos aqui nos Salmos, ó Pai, a intimidade que eles têm contigo. Onde nós vemos aqui, ó Deus, a simplicidade dos salmistas, onde nós vemos a alegria dos salmistas, ó Deus, em poderem se relacionarem contigo, em poder ter um relacionamento real e profundo e sincero com o Senhor. E o que nós pedimos, ó Pai, é exatamente isso, que sejamos plenamente intencionais, ó Pai, no nosso relacionamento com o Senhor. Ó Deus, que não venhamos viver uma vida cristã de maneira desordenada, ó Deus, de fazer as coisas quando der. O que nós queremos, ó Pai, é ser intencionais, o que nós queremos é buscar ao Senhor verdadeiramente, é organizar a nossa vida, ó Deus, é separarmos momentos específicos para aprendermos mais de Ti, para falarmos contigo. O que nós queremos, ó Deus, é encontrar esse prazer em Ti. É muito fácil, ó Deus, nós dizermos que não temos tempo, mas nós encontramos tempo para tantos outros lazeres. Nós encontramos tempo para fazer tantas coisas que é o nosso hobby. Então o que nós queremos, ó Pai, é que para que o nosso relacionamento contigo aconteça, que não haja mais desculpas. E para que isso não aconteça, o que nós precisamos, ó Deus, é de encontrar prazer em Ti. E o que nós pedimos é perdão por muitas vezes não achar esse prazer, aonde nós devemos encontrar. Quantas vezes, ó Deus, quantas vezes nós nos enganamos buscando prazeres em coisas tão pequenas e tão supérfluas, quando o que o Senhor colocou em nosso coração foi tão somente a real necessidade de Ti. E nós só encontraremos satisfação plena quando nós estivermos plenamente satisfeitos em Ti. É só o Senhor quem nos satisfaz. É só a Tua graça, ó Deus, é só o Teu poder, ó Pai, é só a Tua presença. E nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, pedindo que o Teu Espírito Santo venha confirmar em nosso coração, ó Deus, venha ratificar em nosso coração a verdadeira fé. Ó Deus, que não venhamos mais agir de maneira incrédula, que a nossa prática, ó Deus, não seja desassociada do nosso discurso, mas que consigamos viver aquilo que falamos, que venhamos conseguir viver a fé que professamos. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu poder, pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém.